Leandro, eu recebi um orçamento para fazer. O potencial cliente me ligou, perguntou se eu faço projetos de arquitetura. Ou, Leandro, uma pessoa me ligou perguntando se eu executo obra, ela quer tirar a obra do papel. O que eu falo? Como que eu convenço ele a fechar comigo? Eu já cansei de passar a proposta de orçamento e as pessoas simplesmente somem. Eu não sei mais o que fazer. Antes de mais nada, eu sou Leandro Amaral e gostaria de pedir para você se inscrever agora no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like no vídeo e também conhecer todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no meu site. Acesse na descrição. Pergunta que eu te faço é, você está passando por isso? Se sim, eu quero te dar algumas dicas para vencer essa barreira. Eu estou no mercado desde 2009, atuando com projetos. Então eu peço que você assista o vídeo inteiro, porque sua carreira pode ser fortemente impactada com os conteúdos que eu disponibilizo aqui. Então não adianta depois você reclamar, Leandro, não tem clientes, o mercado está difícil, como a vida é difícil para mim. Não adianta você reclamar. Assiste os conteúdos que eu estou postando aqui, que com certeza poderão te ajudar, beleza? O tema de hoje é como convencer um cliente de arquitetura a fechar com você. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Meu Escritório de Sucesso. Aqui nós discutiremos as estratégias na sua jornada para você ter o seu escritório de sucesso, aumentando o seu reconhecimento e faturamento com arquitetura, engenharia e design. Isso é bom, não é? Aumentar o faturamento, todo mundo quer e não quer, né? Eu sou Leandro Amaral, arquiteto especialista em captação de clientes pela internet, com projetos realizados em 6 estados e 9 cidades diferentes. Então, vamos lá. Não adianta nada você ter um excelente portfólio fictício, aquele que a gente cria só para captar os primeiros clientes. Não adianta nada você ter o escritório mais bonito e aconchegante da sua cidade se você não entendeu as formas de ganhar dinheiro com seu conhecimento. Não adianta nada se na hora de convencer um cliente que você é capaz de resolver o problema dele, você não der conta. Imagine um rio cheio de piranhas só esperando para atacar. É assim que é a vida real. É assim que são os seus concorrentes. Vão agarrar com um incidente se o próximo cliente bater na porta. Por isso, se você não souber aproveitar a chance que teve de fechar com o cliente, logo você vai falir. Se você não aprender a fechar com o cliente, não saber conduzir a reunião, você vai falir. Deixa eu te falar, durante a sua jornada no mercado de trabalho, você vai ter que lidar com diversos tipos de pessoas e personalidades. Por isso que é importante você saber ter controle e uma boa comunicação, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é identifique o perfil do seu cliente de arquitetura. Primeiramente, assim como nós já falamos em outros materiais, existem 3 tipos de clientes de arquitetura. Até chegar na fase em que você se reunirá com o cliente, temos as fases em que você deve convencer o cliente de que você é um profissional que vale a pena a atenção dele, que vale a pena ele colocar dinheiro em você. Se você se reunir com um cliente, quer dizer que ele já teve interesse no seu trabalho. Se ele for um cliente quente, você terá que mostrar para ele que você tem as melhores soluções para as necessidades dele e que a qualidade do seu trabalho merece o valor que você cobra. E aí que entra o segundo ponto. Se ele for um cliente morno ou frio, você vai ter um trabalho a mais que é entender o que ele precisa e que ele tem que ver valor em você. Então, pensando nisso, eu preparei para você alguns pontos para quais você deve se atentar com relação ao seu cliente. O primeiro ponto é a clareza. Na arquitetura, a arquitetura é a maneira da gente ver, pensar e questionar nosso mundo e nosso lugar nele. É a arte da ciência de garantir que as nossas cidades e edifícios se encaixem na maneira como queremos viver as nossas vidas. Isso deve incluir a todos. É uma área muito técnica e cheia de termos não muito comuns. Por isso é importante termos a consciência de adaptarmos todos esses termos para que todos possam entender. Se o cliente for leigo, o trabalho é seu de guiá-lo com a clareza e garantir que ele compreenda tudo. Por que eu estou falando isso? Porque você deve eliminar todas as dúvidas da cabeça do seu cliente. De preferência, você não deve nem criá-las. Eu estou dentro do escritório de arquitetura desde 2009, certo? Já passei por inúmeras reuniões com clientes, certo? Vou te dar um exemplo. Quando você vai ao médico e ele fala simplesmente que você está com porfiria metabólica, você sabe o que é isso? Provavelmente não. Mas o seu médico usou termos técnicos para falar com você, que é leigo. Os médicos adoram isso, não sei porquê. É o mesmo na nossa área. De que adianta para o seu cliente você falar para o seu cliente que você vai colocar o pé direito duplo, que você vai usar a laje invertida, que você vai impermeabilizar a viga baldrame? Parece até que você vai bater na pessoa. Isso não gera conexão, isso não gera empatia. Então, o que eu digo para você, na hora que você for reunir com o seu cliente, use termos que o seu cliente entenda, simplifique, gere conexão e empatia com ele, que ele terá muito mais chances de fechar com você. Quando a pessoa, eu sou parecido com essa pessoa, ele me entende, ele fala coisa que faz sentido para mim. Então, faz o teste, pegue um cliente e fale termos técnicos do início ao fim. Pé direito, laje invertida,
Viga Baltrame, a aranha da sapata. Depois faz o seguinte, pegue outro cliente e fale termos que o cliente conheça, como forro alto ao invés de direito duplo. Faz sentido isso? Depois você me conta o resultado, beleza? O segundo ponto é interação. Fale menos, escute mais. É importante a gente manter um diálogo recíproco, mas criar uma atmosfera confortável para que o cliente expresse suas ideias. Transmita empatia e mostre que se importa com as opiniões do cliente. Isso é um diferencial para você. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas tem gente que tem o sonho da casa própria desde criança, que se imagina em suas casas, desde quando apanhava do pai. Eu converso com pessoas mais velhas, falo, Leandro, olha, eu apanhava do meu pai. Ah, meu pai chegava alcoólatra de casa, eu não via a hora de sair de casa. Ah, Leandro, eu casei para fugir de casa. Agora, Leandro, eu vou construir a minha casa. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Muitos cresceram num quarto lotado de irmão, lotado. Meu pai, por exemplo, ele teve 9, então tinha mais 8 irmãos com ele. Então, muitos cresceram nesse quarto lotado e agora sim eles estão tendo a chance de construir algo deles, só para eles, do jeitinho deles. Nosso trabalho é muito mais de humanas do que de exatas. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? A gente faz meio que um papel de psicólogo. Ouça as ideias deles e depois fale das suas. Oriente se vai ficar legal a ideia dele, se vai ficar complicado de executar a ideia dele, se vai ficar bonito, feio, mas escute ele. Uma coisa que eu gosto de fazer é deixar o cliente achar que foi ele que projetou a casa. Quantos não brincavam de casinha quando eram crianças? Pergunte, qual o tamanho do quarto que você tem em mente? O que você quer colocar no seu quarto? Qual tipo de fachada você tem em mente? Você prefere janela assim? Assim? Você está entendendo o que eu estou fazendo aqui? Você prefere janela A ou janela B? Você deu duas opções que vão ficar boas. Você comandou, mas você deu para o cliente a chance dele escolher. A sensação é de que ele que está projetando. É igual o filho, o meu está com 2 anos e já quer se virar, ele não quer a nossa ajuda para nada. Mas a gente sempre dá as opções para ele. Você quer A ou você quer B? Na cabeça dele, ele está escolhendo. E de fato ele está. Mas com base no que a gente predeterminou para ele. Isso é uma sensação de que, ei, eu estou no controle. Ei, eu fiz isso. Ei, eu ajudei a fazer isso. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Ouça a história dele. Ouça de onde ele veio. Se importe realmente. Ajude-o. Você vai ter muito mais que um cliente. Você vai ter um amigo. Afinal de contas, você está projetando para o cliente. Se ele for construir uma casa para a família dele morar, por exemplo, todas as informações que ele puder te passar serão importantes para a criação desse projeto, para a criação desse briefing. É aqui que a oportunidade aparece. Veja esse exemplo. O cliente chega até você querendo construir uma casa. Ele diz que quer construir uma casa bem grande, com cômodos muito amplos, pois apesar de não ter o costume de receber ninguém na casa dele, eles querem começar a ter mais momentos de lazer lá e talvez até convidar alguns amigos. Conversa vai, conversa vem. Seu cliente comenta que ele e a esposa têm cerca de 50 anos de idade, que eles não possuem nenhum tipo de auxiliar doméstica. A esposa dele é dona de casa e faz o trabalho toda sozinha. Ele tem apenas um filho que já está quase indo embora fazer a faculdade. Vai pensando aí na sua mente. Você descobre também que ele tem uma mãe em idade avançada e que provavelmente precisará dos cuidados em breve. Nesse caso, o que é ideal a gente fazer? Você acha que a casa que ele quer supre as necessidades dele? Será que ele realmente precisa de uma casa grande? Ele precisa, na verdade, de uma residência funcional, que seja de fácil manutenção e até mesmo preparada para receber adaptações necessárias para que a mãe dele de idade avançada possa morar com eles. Mas como que a gente descobre tudo isso? Perguntando, ouvindo a história dele, perguntando da família dele. Se você, como profissional, não escutasse o que o seu cliente tem a dizer, você provavelmente não notaria a ideia da residência que ele quer, não seria exatamente a que ele precisa. Se ele decide procurar outros profissionais e eles conseguem identificar isso, eles convencem seu cliente e fecham um projeto com ele. Se você se prende à primeira ideia que ele trouxe, sem prestar atenção às reais necessidades dele, mas ainda assim consegue fechar o projeto, pode ser que futuramente, e com certeza isso vai acontecer, ele vai se frustrar com o resultado. A mulher dele vai ficar no ouvido dele, olha, a casa é grande para limpar, como é que eu vou limpar? Agora a gente precisa de alguém para ajudar. Olha, sua mãe vai vir morar aqui, mas agora você fez uma casa de 2 andares, e aí, como é que sua mãe vai morar aqui com a gente? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Por isso que é importante prestar atenção na abordagem e levantar todas as informações sobre o perfil do cliente e suas necessidades. Faz sentido tudo isso que eu estou dizendo para você? Se o cliente é muito indeciso, é importante entender de onde que vem isso, de onde que é essa origem. Fatores como a vontade da família, segurança, capacidade real de compra, né? Se o momento é ideal, se ele está no momento certo para fazer isso, a credibilidade da sua empresa e as formas de pagamento também podem ser razões pelo qual ele esteja inseguro em fechar com você. Pergunte no que você pode ajudar, trabalhe esses medos com cautela e use o seu poder de persuasão sem pressionar o cliente. Mantenha sempre um ambiente confortável. Muitas vezes nós não conseguimos entender quais as reais expectativas do cliente. Devemos sempre lembrar que vender arquitetura é vender sonhos.
Venda o que eles querem, entregue o que eles precisam. Para que seu projeto possa suprir as expectativas do seu cliente, ele deve caminhar ao lado dos sonhos do cliente para aquele projeto. Não tenha medo de fazer perguntas e questionar as expectativas do cliente. Essa é a única forma de você realmente entender o que ele espera. E é uma forma que muitos profissionais pecam, porque eles não querem ouvir a vontade do cliente. Eles querem pôr os seus desejos, os seus gostos na vontade do cliente, sendo que é o cliente que vai morar naquela construção. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Outro ponto que é muito importante a gente cuidar é sobre a eloquência. A gente deve se prezar por uma comunicação mais descomplicada, termos mais simples, sempre visando em facilitar para o cliente. Mas a gente tem que manter também uma fala bem desenvolvida. A sua capacidade de falar e se expressar com desenvoltura passa a seriedade e autoridade, o que será essencial para você garantir esse fechamento do projeto, esse fechamento do serviço. Voltando ao exemplo do médico. Se você com seu filho doente corre no pediatra e o pediatra fala algo que você não sente segurança no que ele falou, o que você faz? Você fica com medo e pergunta mais para o médico para tentar descobrir o problema? Você leva o seu filho para outro pediatra? Talvez sim, né? Se fosse um caso mais grave, talvez você levaria para um outro pediatra. O ponto é esse. Se você não sente segurança no que dissem para você, com certeza, se você não demonstrar segurança para o seu cliente, ele tende a não fechar com você. É aquela famosa frase: vou ver e te falo, vou ver e volto depois. Aí chega pro marido dela e fala: amor, eu não senti confiança não. Eu acho que ele não vai dar conta. Você viu? Perguntei qual que é mais barato ser um telhado embutido ou aparente. Uma questão simples, ela gaguejou, enrolou e chutou que é o embutido. Mas será que é mesmo? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Uma habilidade que sempre indico as pessoas irem atrás é da oratória. Um sistema, né, que é o nosso sistema atual, que a gente não aprende, a gente não treina praticamente nada sobre a habilidade de expressar ideias, convencer as pessoas, é extremamente fundamental você desenvolver o quanto antes, senão você tende a falir, senão você tende a fechar. Eu mesmo perdi timidez tocando na igreja. Eu era extremamente tímido para as amizades, para falar com as moças. Então, depois que eu comecei a tocar, até perdi de raciocínio aqui, eu tinha que estar lá na frente todo final de semana tocando. Fui perdendo a timidez. Aliando isso ao fato de eu conseguir me expressar melhor, sem medo, sem vergonha, né? Eu fui desenvolvendo a minha oratória. Hoje eu consigo me virar bem numa reunião, eu consigo expressar as minhas ideias, eu consigo demonstrar confiança em minha voz, meus gestos e atitudes. Tanto é que eu estou sempre assim, né? Então, assim, por que eu estou te falando isso? Porque quanto mais a gente vê por aí, o que mais a gente vê por aí são pessoas que não conseguem expressar as suas ideias, não conseguem mostrar o que querem, não conseguem explicar um projeto sem gaguejar. Ou se o cliente fazer uma pergunta mais complexa, acabam demonstrando receio. Então, assim, eu tenho contato com muitos alunos e muitos me relatam problemas nesse sentido. É claro, sempre indico se atualizar. Já aconteceu comigo o cliente fazer uma pergunta e não saber a resposta. Isso pode acontecer e vai acontecer. Isso é perfeitamente normal. Mas a diferença está entre tentar enrolar o cliente e simplesmente dizer firme: fulana, eu não sei. Essa situação é nova para mim, mas vou pesquisar e quanto antes eu te atualizo sobre isso. Mas não se preocupe, nossa equipe conta com profissionais que vão resolver o seu problema com muita facilidade e sem te dar dor de cabeça, beleza? Conta comigo. Tá vendo o que eu falei aqui? Conte comigo. Tá vendo a importância disso aqui? Voz firme, cabeça reta, olho no olho do seu potencial cliente. Demonstre na voz e atitudes que você pode ajudar o seu potencial cliente. Outro ponto também que eu gosto de salientar é sobre confiabilidade. A não ser que você já tenha trabalhado com esses clientes antes, ele não vai conhecer a qualidade do seu serviço na prática. Isso significa que o seu poder de persuasão tem que ser maior. E se a pessoa confiar em você, isso será muito mais simples. Passar confiança na qualidade do seu serviço é importante, desde as primeiras interações com o cliente. O preço médio de casos, por exemplo, que eu elaboro, é de 200 mil até 300 mil. São 300 mil reais. Todos sabem da dificuldade que é para a maioria juntar esse dinheiro. Agora eu te pergunto, você entregaria 300 mil reais na mão de um profissional que você não tivesse segurança? Eu não entregaria jamais. E se te dá um problema na obra? Quem vai me auxiliar? Quem vai me socorrer? Será que esse profissional realmente sabe projetar? Será que ele realmente sabe construir? Existem diversas maneiras de comprovar que realmente é capaz. Uma forma de você provar que dá conta do recado é documentar o seu trabalho em vídeos, fotos, redes sociais. Peça depoimentos para os seus clientes. Diga a ele que ajudaria muito se ele pudesse gravar um vídeo. Se não puder, pode ser em áudio mesmo. Tem pessoas que têm vergonha. Ah, fulano, eu também tenho vergonha de gravar um áudio. Então, grava um depoimento, um texto no WhatsApp. Só dizendo o que achou, se recomenda, o que gostou, como foi tratado, se supriu as expectativas, como foi o projeto, se gostou da forma que foi resolvido os problemas. Pega esse depoimento e jogue no seu site, jogue nos grupos de WhatsApp, grupos no Facebook. Cara, vai atrás de clientes, não espera eles virem atrás de você.
Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Uma boa avaliação de clientes que já concluíram projetos com você também ajuda a validar a qualidade do seu trabalho e transmite autoridade a novos possíveis clientes. Mas nada disso adianta se você não for atrás de clientes. Faz sentido isso? Outra maneira que você pode fazer para demonstrar confiança é mostrando um portfólio, nem que seja fictício. Já falei sobre isso aqui. Se você ainda está na faculdade, faça os melhores projetos nas matérias de projeto e use eles de portfólio. Essa ideia é boa para você parar de dar desculpa. Ai, eu não tenho tempo. Ai, minha vida é difícil. Ai, minha vida é corrida. Tá sem tempo de inventar projeto? Faça uso da faculdade da melhor maneira possível. Renderize-os com extrema qualidade e excelência. Depois use eles para quando você se formar. Por isso a importância de um bom portfólio. Mostre projetos criados e executados por você. Deixe que o cliente conheça seu estilo de design e veja outros projetos prontos que se assemelham com o que você está propondo para ele. Faz sentido isso? Outra forma de mostrar que você é capaz são fotos de construções já realizadas. Mas aqui é para aqueles que já captaram um cliente, que já executaram uma obra. Se for o seu caso, isso facilita muito. Se você ainda não tem nenhuma obra executada, vale a pena você usar as imagens de portfólio, beleza? Até mesmo aqueles projetos que você já fez. Outra coisa, certificações geralmente não ajudam, geralmente. Mas dependendo, pode te dar uma moralzinha. Exemplo, se você for fazer um projeto de construção hospitalar, nesse caso, se você mostrar um diploma de um mestrado em arquitetura hospitalar, é lógico que vai te auxiliar, beleza? Outra forma, sair em jornais e revistas, nem que você pague. Eu fiz isso já lá no meu início, em 2016. Tem empresas especialistas nisso. Eu já saí de forma gratuita, onde o jornal viu interesse em mim e também viu interesse em mim e no meu trabalho, e também já saí de forma paga, onde eu paguei para sair nesse jornal. Agora, lembre-se da pergunta: você está onde seu cliente está? E essa frase aqui, ó, quem não é visto não é lembrado. Ou você quer que os clientes caiam do céu? Oh, meu Deus, né? Olha o tanto de concorrente que tem aí fora. Em qualquer área, não é só na arquitetura, não. Se você não se mexer, você não vai conseguir. Eu estou te ensinando o campo de batalha, que é o que eu sei, que é o que eu passo. Outra forma são os troféus. Eu já participei de eventos que premiam as empresas. Isso pode gerar uma certa autoridade de você para o seu potencial cliente. E aí sempre vão surgindo novos elementos que podem te aumentar a sua confiabilidade perante o cliente. Por exemplo, conte histórias. Você pode contar no início, pode ser usada no final da reunião, pode ser usada no meio da reunião, pode ser usada em toda a reunião. Faz sentido o que eu estou dizendo para você? Conte das histórias dos projetos bem-sucedidos. Conte dos clientes que você atendeu, como que você resolveu problemas. Entende isso que eu estou dizendo para você? Isso exemplifica positivamente o que você está tentando passar para o seu cliente. Você consegue demonstrar melhor. Outra forma também é você falar sobre a sua empresa, né? Você puxar aí, você fazer o seu jabá, né? Estreitar a relação entre você e o cliente pode ajudar no processo de confiança que ele precisa ter no seu trabalho. Por isso, deixe que o cliente conheça a sua história e da sua empresa. Fale sobre a sua caminhada como arquiteto, como arquiteta. Conte sobre a sua faculdade, como você começou a empreender. Deixe que ele saiba a visão da sua empresa e como você se posiciona em relação à arquitetura que estão propondo. E essa pode até parecer uma estratégia boba e até mesmo chata, mas na verdade é uma excelente ferramenta de convencer um cliente indeciso. E a última dica para passar confiança é mostrar que você é realmente capaz. Como? Educando o seu potencial cliente. Vamos supor que você queira ser arquiteta de casas de condomínio de luxo, mas o seu Instagram só tem fotinha na praia. Mas, cara, o que é isso? Como que você quer captar cliente assim? Poste informações relevantes da área da construção de condomínios. Poste projetos fictícios mostrando as soluções que usou e por que você usou. Ensine eles. Quer dizer que todos vão fechar com você? Óbvio que não. Que sonho, né? Mas quer dizer que você está contribuindo com o mundo melhor. Você está contribuindo com mais informação para as pessoas, mantendo elas mais informadas. Além de você fazer projetos para uma parcela desse público que te vê como autoridade. Afinal, a gente fecha mais, a gente compra mais de quem a gente confia ou de quem é estranho pra gente? Me responde essa. Isso é para aqueles céticos que falam, eu não vou criar conteúdo, eu não vou criar material, eu estou perdendo tempo. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Outro ponto que a gente precisa entender e saber lidar é contornar com as objeções. Imagine eles como um muro. De um lado você, do outro lado o cliente, no meio o muro das objeções. Igual aqueles namoros antigos que tinha um irmão mais novo no meio. Tu já deve ter ouvido alguma história assim. Fulano, você sai com a sua irmã e cuide dela. Nesse caso era só dar um sorvete pro menino que estava tudo certo. Você conseguiria curtir mais a moça. Eu já ouvi muito dessas histórias. Trazendo para a nossa realidade, as objeções vêm de clientes indecisos. E se um cliente está indeciso, ele significa que ele pode ser convencido. Assim como uma criança era uma barreira para o casal, a mesma coisa são as objeções, são uma barreira aqui para convencer o nosso cliente a fechar com a gente. E é nesse momento que as suas habilidades como vendedor devem entrar em ação.
Para ter sucesso nessa área é necessário treinamento constante, estar sempre atualizado sobre técnicas de vendas, conhecer o valor do seu trabalho e saber como transmitir isso para o seu cliente. Para projetar para alguém é preciso conhecer essa pessoa, converse, encontre, resolva essas objeções, entenda das objeções dele, dos elogios dele, das críticas dele. Tudo isso vai somar no seu objetivo de fechar esse acordo, de fechar esse projeto, de fechar essa construção. As objeções do cliente devem ser encaradas como uma oportunidade. Então, através dessas objeções que você descobre, né, você sabe que tem pontos a serem melhorados no seu discurso, pontos a serem melhorados no seu fechamento. O que está faltando? Você consegue descobrir todos os pontos que está faltando para o cliente fechar com você. Todos os pontos que precisa para ele sair da indecisão. Então, anote todas essas objeções. Crie estratégias de vencê-las. Assim você estará muito mais preparado para os próximos clientes. Esse é um tema que renderia uma aula só disso. Por exemplo, olha, arquiteto, eu não sei se eu devo fechar, o meu pedreiro diz que consegue construir a casa sem problemas e que não precisa do seu acompanhamento. E aí? Essa é uma objeção clássica, por sinal. Como contornar ela? Mostre fotos de patologias, erros construtivos, erros de pedreiros, foto de cano dentro do pilar da maneira errada, foto da construção com a viga rasgada. Tem aquele pessoal que corta a viga para passar alguma tubulação. Atue no medo do cliente. Pergunte se ele quer dor de cabeça com a obra. Fala, fulano, você quer dor de cabeça com a sua obra? Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Outra objeção comum é, tá caro. E aí? O que a gente faz nesse caso? Quando o cliente fala, tá caro, fala na sua cara, tá caro. E aí? Sempre pergunte caro com relação ao quê? Qual que é o seu comparativo? É cultura do brasileiro dizer que está caro, mas muitas vezes não está caro. Ele simplesmente quer o melhor desconto. Mas e se realmente estiver caro na cabeça dele? Pergunte, caro comparado a quê? Provavelmente ele vai falar, comparado ao fulano que faz por X. É aí que entra a sua habilidade de negociar. Mas o fulano entrega o que eu entrego? Eu posso reduzir isso na proposta, eu posso não te entregar a renderização, eu consigo chegar nesse preço, já que ele também não te entrega a renderização. Aqui, das duas uma. Ou você vai fechar sem o render, né, sem renderização, ou se você souber vender, se você entender o seu cliente, você conseguir demonstrar valor e o cliente pagar um pouco a mais para você, um pouco mais caro, para ter uma renderização junto. Normalmente, o cliente fecha com a renderização junto. Normalmente, ele fecha com o serviço que estava faltando na proposta do outro concorrente. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Saiba como justificar o preço do seu produto. Saiba como justificar o preço do seu serviço. Infelizmente, o arquiteto ainda é bastante desvalorizado. Isso faz que a nossa classe, isso faz com que a gente tenha que lutar pelo valor dos serviços que prestamos. Então, é importante a gente ter confiança no próprio trabalho e certeza do valor que ele tem. Se você não se valoriza, quem vai te valorizar? Né? Então, estude como apresentar para o seu cliente quais são os benefícios e diferenciais verdadeiros do seu serviço. Para evitar essas objeções, esclareça e reforce as vantagens, os benefícios, as vantagens, as exclusividades que você pode oferecer. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Quando você consegue agregar valores emocionais e benefícios ao seu projeto, o preço deixa de ser oferecido. Então, outro ponto também é facilitar o pagamento. Algumas vezes, pelo porte do projeto, é impossível baixar mais o valor. Não tem como. Se você baixar o valor, você paga para trabalhar. Você já está no seu limite. No seu valor, mesmo assim, o cliente encontra dificuldades em relação ao pagamento. Para isso, o que eu indico? Busque oferecer facilidades do pagamento que beneficiam ambos os lados. Ter opções diferentes de pagamento pode ser um diferencial com você, para você com relação a outros profissionais que fazem o mesmo trabalho. Você pode parcelar no boleto, tem bancos que fazem isso. Tem o sistema ASAS, ASAAS. Só pesquisar no Google, ele gera boleto. Você pode parcelar no cartão, arrumar máquina de cartão. Não tem desculpa, é só você implementar. Beleza? Então, vamos lá. Outro ponto, não discuta com um cliente indeciso. O processo de venda do seu trabalho pode ser cansativo. Então, se coloque no lugar do seu cliente e evite se irritar com a demora para o fechamento do negócio. Se o seu cliente quer projetar uma casa, provavelmente ele só vai construir essa casa na vida inteira. É um lar para ele, e para a família. Todas as preocupações dele são válidas e devem ser levadas em consideração. Gente, é um investimento alto que quer muita pesquisa para que tudo saia perfeito. Afinal, são os sonhos dele, são os sonhos dela. Demonstre que você compreende a situação e questione se existem outros fatores que preocupem e que poderiam impedir dele fechar o projeto com você. Se todas as objeções persistirem e a indecisão continuar, busque sempre contornar a situação com calma e educação. Jamais adote uma postura reativa, aquela postura que você fica na defensiva, aqui, tanto na fala quanto na postura corporal. Não mostre que você está incomodado por isso, porque pode deixar o ambiente mais desagradável e regredir o fechamento do seu cliente. Outra dica é sempre olhar nos olhos. Isso demonstra confiança em si, confiança na sua palavra. Vai facilitar o seu processo de venda. Escuta quem está no mercado desde 2009. Claro que tem as exceções. Por exemplo, uma vez fui fazer um projeto.
Não fiz o contrato também por inexperiência e também não expliquei muito bem como que eu procederia com esse projeto. Se o cliente poderia fazer alterações ou não, enfim. Eu fiz o projeto como o cliente pediu. Da forma que ele pediu, ele aprovou. Mas daí ele sempre quis mudar, porque ele tinha uma ideia nova. Não, mas e agora se a gente fazer dessa outra forma? E se ele for fazer dessa outra forma? Então sempre alterava o meu fluxo de projeto e eu não conseguia terminar nunca. Então chegou numa fase que eu não aguentava mais. Eu pedi para ele pagar um adicional. Eu falei, aumenta ainda e paga um pouco a mais aí. Ele simplesmente se irritou e sumiu. Então, adianta eu culpar ele? Não, o erro foi todo meu em não fazer o contrato, em não explicar para o cliente até onde iria a minha função, até onde iria a função dele. Então, a vantagem é o seguinte, ou a gente aprende com o problema, ou ele nos derruba. Nesse caso, eu preferi aprender com o problema. O cliente estava com razão, eu não expliquei para ele quantas versões de projeto. Muitos clientes entenderiam. Olha, eu não te expliquei, mas a gente pode alterar só uma ou duas vezes. Mas tem cliente que não vai entender. E aí, o que a gente faz nesses casos? Nesse caso, eu perdi o cliente por incompetência minha. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, respeite o processo da venda. Se você seguir a ordem certinho, tende a ter mais sucesso na hora de fechar com o cliente. O processo de venda de qualquer produto segue uma linha com 7 etapas básicas que são planejamento e preparação, né, que tendem a antecipar os problemas e potenciais perguntas do seu cliente. Assim você vai estar muito mais preparado na hora de conversar com ele. Então, se planeje, se prepare. Faça uma abordagem, né, que é o segundo passo, que é a criação do diálogo de vendas. Terceiro passo, que é o levantamento das informações para conhecer a necessidade do cliente. Aqui que entra aquele excelente briefing. O quarto passo, que é a apresentação de valor, que é as características versus benefícios de fechar com você. Quinto passo, que é objeção e negociação. O cliente, mas forma de pagamento não dá para mim. E aí? E aí vocês entram resolvendo as objeções, vocês entram fazendo a negociação. Entra o fechamento, sim, vamos fechar. E entra o pós-venda, que é quando você atende o seu cliente após ele fechar com você. Então, seguir todos esses passos evita alguns erros e precipitações. Tudo tem o seu tempo. Não adianta você passar um valor para o cliente antes de saber todos os detalhes do que ele precisa. A tendência é que ele ache caro. Não adianta você tentar fechar um projeto sem ter dado nenhuma informação para ele, postergando algumas etapas. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Então, faça a abordagem correta, com segurança e atenção às reais necessidades do projeto. Essa já é uma excelente maneira de você convencer um cliente que está na indecisão. Cheguem a um acordo juntos. Sempre que possível, busque soluções que sejam benéficas para ambos. Demonstre para o cliente que você se conecta com o projeto que ele pretende construir, que você quer fazer parte disso e por essa razão está disposto a negociar. Essa negociação nunca pode resultar em algo negativo para um dos lados. Faz sentido isso que eu estou dizendo para você? Muito menos em valores que podem prostituir o mercado. Claro, é para você não sair prostituindo o mercado por aí. Se o cliente falar que está caro, tem cliente assim também, vai querer que você baixe o seu valor. Não vale a pena trabalhar com esse cliente. Você sabe o seu valor e o valor do seu trabalho. E você tem que ensinar o seu cliente a compreender isso, tem que ajudar ele a compreender isso. Mas como profissional também é importante você valorizar o dinheiro do cliente. Não é só você pensar no me pague, dinheiro. Então você tem que negociar de forma que o cliente se sinta confortável em confiar esse sonho e dinheiro a você. Então, o que você achou desse material? Eu quero saber de você. São vídeos mais longos, são vídeos mais densos, mas eu espero que tenha te ajudado, eu espero que você tenha gostado e que essas dicas possam ser úteis para você. Então, conte para nós se deu certo, você já conhecia essas estratégias, você já utiliza alguma técnica dessas na hora de negociação do seu projeto, você conhece alguma outra dica que não abordamos aqui, você tem alguma dúvida? Fala comigo, simplesmente converse comigo. A gente se vê no próximo material. Um abraço e até mais.